um prazer falar sobre essa campanha, né? Que muitas vezes a gente não sabe muito bem como conversar, não conhece muito bem o que é, para poder saber o que fazer e agir diante dessa situação. Nós estamos no mês de setembro. Esse mês, mundialmente, é feita uma campanha de prevenção ao suicídio. Em alguns momentos, talvez vocês podem ter escutado alguém ter dito: a minha vida não faz mais sentido, eu não quero mais viver, eu quero sumir, não sei mais o que fazer. E muitas vezes não sabemos o que falar para essas pessoas. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer diante dessa situação. Em 2012 foi feita uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde e foi percebido que mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a 40 segundos. Ou seja, você vai contando aí, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E nessa mesma pesquisa, foi percebido que o suicídio é a segunda maior causa de morte numa faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Então, assim, a gente percebe que existe uma faixa etária, né, dos 15 aos 29 anos, mas que pode acontecer em qualquer faixa etária. E nesse mesmo ano, pesquisaram aqui no Brasil. Às vezes a gente acha que a realidade está distante de nós, né? Mas se formos para analisar, foram registrados 11.821 mortes no Brasil, o que equivale a cerca de 30 mortes por dia. É um número bem alto, né? E muitas vezes a gente percebe que esse assunto não é muito comentado ou é comentado de uma forma incorreta. O fator principal é que o papel aqui não é fazer com que vocês sintam medo, fiquem tensos, mas sim perceber formas de ajudar essas pessoas. Mas o que é o suicídio? O suicídio, ele pode ser definido como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Ou seja, o suicídio é quando a causa da morte é o próprio indivíduo que faz, utilizando meios que ele sabe que pode causar esse fenômeno, né? Mas existe também os comportamentos suicidas, que é nesse caso que também podemos fazer algo. E o que seriam os comportamentos suicidas? Quando existe o pensamento, que foi alguns dos pensamentos que eu falei: eu não quero viver, eu queria sumir. Quando existe um plano ou quando existe uma própria tentativa sem sucesso. Então é importante ficar atento que muitas vezes existem casos que não são divulgados e esses dados podem ser ainda maior, o que não está distante da nossa realidade. Mas quais são os fatores de risco? O que pode levar essas pessoas a cometerem esse tipo de ato? Claro que os fatores que eu vou citar aqui são fatores que são analisados de uma forma geral, mas eles não são analisados de uma forma única. E é importante que essas pessoas sejam levadas a um profissional especializado para que sejam tratadas e acolhidas. Quais seriam esses fatores de risco? Uma pessoa que teve a tentativa prévia de suicídio, ficar atento. Não quer dizer que uma pessoa que cometeu o suicídio hoje, ela pode não tentar mais. Pode acontecer sim. Outro fator de risco, doença mental, que está relacionado à depressão,
que pode estar relacionado ao uso e abuso de álcool e outras drogas e outros tipos de transtorno que podem levar uma pessoa a ter esse tipo de pensamento e a cometer esse tipo de ato. Um outro fator seria a desesperança, o desespero e a impulsividade. Nesse momento é importante ficar atentos aos comportamentos de isolamento. Muitas vezes a gente percebe que essas pessoas faziam algumas atividades que hoje não fazem mais. Tinham prazer em estar com algumas pessoas que hoje não sentem mais. Então, assim, existe a mudança. Muitas vezes a gente acha que acontece do nada, mas se for parar para analisar e dar a devida atenção, é possível perceber que existem fatores que levam a pessoa a cometer esse ato. Um outro fator seria a idade. A fase da adolescência é um período de muitas mudanças. É um período que os adolescentes estão procurando afirmação. Existe a procura por grupos. Muitas vezes um faz uma coisa, o outro vai lá e faz. Tenta fazer a mesma coisa para que haja uma aceitação diante daquele grupo. Então é muito importante estar atentos aos adolescentes, pois muitas vezes eles estão em sofrimento e a gente acredita e a gente acha que é porque é uma fase, é só uma fase e vai passar. Mas está bem atento. Um outro fator que a gente pode estar atento são pessoas que têm algum outro tipo de doença crônica, que pode levá-la a achar que não existe mais sentido, que acredita que já está perto de chegar ao fim e queira realmente parar com esse sofrimento. Então é importante que a gente também tenha atenção nesses casos. Também é importante estar atentos a crianças que sofreram algum tipo de abuso, violência, negligência. Isso não quer dizer que todas as pessoas que passaram ou passam por isso vão fazer. Mas é importante estar atento, percebendo as mudanças no dia a dia, nos comportamentos, a questão social. É muito importante você dar o afeto, ter aquele afeto com quem você está próximo, ter aquele afeto com seu filho, ter aquele afeto com seu esposo, com quem está próximo e demonstrar o cuidado, demonstrar que aquela pessoa é importante. E em um estudo foi possível perceber que pessoas que percebem que existe um afeto, que elas são importantes, o risco de suicídio é bem menor. Mas foi possível também perceber que em alguns casos de suicídio houve pouca afetividade. A gente também pode parar para pensar sobre alguns mitos que outras pessoas vão falando e a gente acredita que é verdade. Mas não é verdade. Como, por exemplo, quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco para o resto de sua vida? Não. Quando uma pessoa tenta se suicidar e ela é levada para fazer um acompanhamento de forma correta, levada para um profissional especializado, com certeza esse risco pode diminuir, certo? Então essa sentença é um mito. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Isso é muito comum de escutar falarem que as pessoas que falam que vão se matar não vão fazer. Mas teve uma pesquisa que informou que 50% dos casos das pessoas que disseram que iriam cometer esse ato acabaram cometendo. Então, assim, é importante dar atenção ao sofrimento, não achar que é falácia, não achar que essa pessoa está querendo chamar atenção, quando na verdade ela está sofrendo, quando na verdade é um pedido de socorro, quando na verdade ela quer um apoio e ela quer alguém que ajude a ser direcionada
para um tratamento especializado. Uma outra sentença. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Essa sentença é falsa. Por quê? Pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que fala hoje, não tem mais sentido, eu queria sumir. Mas em outro momento, ela pode vestir uma roupa, pentear o cabelo, fazer uma maquiagem, quando na verdade a decisão que já foi tomada, mas ela se sente aliviada por achar que o problema vai ser solucionado se ela cometer esse tipo de ato. Então é importante que mesmo que haja essa mudança de pensamento, de falas, de comportamento, mas estar sempre atentos aos detalhes. Uma outra sentença. Não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Na verdade, devemos falar sim, mas devemos falar da forma correta, não incentivando ao ato, mas sim procurando meios de solucionar essa questão, meios de ajudar, meios de orientar da forma correta e conduzir essa pessoa para que ela se convença de que aquele ato não vai solucionar o problema dela naquele momento. E o que você pode fazer? Você que não é um profissional especializado na área, pode fazer para ajudar como um cidadão. Existem 4 passos que o Ministério da Saúde divulgou para que as pessoas consigam auxiliar essas outras pessoas que estão em sofrimento. Então, os 4 passos são: primeiro, converse, esteja aberto, sem julgamento, esteja disposto a escutar, demonstre que essa pessoa importa, demonstre que existe um outro caminho, demonstre que existem pessoas que podem cuidar. Um outro ponto que vocês podem fazer é proteger. Acontecer, que é o que a gente não espera, mas vocês devem proteger essas pessoas. Por exemplo, se alguém lhe falar e você perceber que ela pode chegar a cometer esse ato, você precisa estar perto, não deixar objetos que possam causar danos a essa pessoa, que possa dar ideias, oferecer uma ajuda, incentivar ela e orientar e dizer: eu posso entrar em contato com alguém da sua família para poder vir lhe buscar. Existem atendimentos e serviços que podem te ajudar. Você quer que eu lhe ajude? Eu me importo com você, eu quero te proteger também, eu quero te ajudar, eu quero te orientar. E acompanhar essa pessoa. Se é alguém próximo, você pode sempre estar acompanhando, percebendo se ela está fazendo os atendimentos, se ela está conseguindo caminhar, conseguindo viver sua vida, de forma que esses tipos de pensamentos e esses planos venham ser esquecidos, certo? Então, nesse momento, eu queria fazer uma atividade com vocês, para ver se vocês conseguiram perceber o que é que a gente pode fazer nessa situação. Aqui atrás desse quadro tem uma árvore, e essa árvore se chama Árvore da Vida. E para que essa árvore da vida cresça, a gente precisa cultivar. E como é que a gente pode cultivar? Então eu queria a ajuda de 5 pessoas que solidariamente venham até aqui na frente. Tem alguns papéis aqui para que vocês possam colar. Vocês vão falar qual é a frase e vão colar aqui no quadro. Cássia escolheu 2 frases. A primeira foi: quero te ouvir. E a segunda foi: quero te ajudar.
Thalita escolheu mais 2 frases. Você não está só. E a segunda frase, eu estou aqui. Cristiane escolheu atenção e o cuidado. Uma outra frase, falar é a melhor solução. E você importa, você é importante. Pode colocar o próximo. Pode colocar o que eu boto. E as 2 últimas é o abraço e a empatia. O que seria a empatia? A empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, perceber o que ela está sentindo, perceber que, da mesma forma que ela está passando por algo, você também pode passar. Então, assim como essa árvore da vida precisa ser cultivada de afeto, de cuidado, de carinho, de atenção, de palavras positivas, todas as pessoas também precisam desse cultivo, precisa desse afeto, precisa desse laço, para que realmente diminuam essas chances, para que realmente diminuam esses riscos. Mas também devemos perceber que nem tudo está ao nosso alcance, que é necessário também se colocar e entender que tem coisas que eu também não consigo fazer sozinho, tem coisas que eu preciso procurar ajuda. Vocês vão receber um panfleto com alguns serviços que são oferecidos gratuitamente em faculdades aqui próximas de nós, de forma gratuita. Então, se você percebeu que alguém está precisando dessa ajuda e dessa orientação, você pode dar um número, você pode passar essa informação. E se você acha que também precisa, você também pode entrar em contato, certo? Eu coloquei aqui no slide, mas vocês vão receber o papel com todas essas informações, tá certo? Mas além desses serviços que são oferecidos por faculdades, também tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Ele dá o suporte e o apoio emocional a pessoas que precisam ser ouvidas, a pessoas que querem um espaço para a escuta, que querem ser escutadas. Então, eles disponibilizam um telefone, que é o 188, que eles atendem durante 24 horas, que qualquer pessoa pode entrar em contato de forma gratuita e falar, e se expressar, e contar como estão se sentindo. É importante entenderem que há um sigilo também, tá? Mesmo que seja por telefone, mesmo que seja por um chat ou por uma conversa, todas as informações que vocês passam só são informadas para a pessoa que está ali escutando e mais ninguém, tá certo? Para concluir, eu queria deixar uma mensagem. O Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio, mas é importante que a gente leve essa prevenção durante todo o ano, durante todos os dias. E é importante que vocês também entendam que vocês importam, que a vida importa e que a vida deve ser valorizada, certo? Eu agradeço a oportunidade. Eu espero que todos tenham compreendido. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com Rosana, porque aí eu posso passar algumas informações para ela de alguns centros de atendimento e apoio, de alguns serviços que são oferecidos que vocês podem utilizar, tá certo? Obrigada a todos.